Isso aí, continuando, né? Foi um constante aprendizado e tanto das coisas que aconteciam com a gente, que a gente via, como de administrar uma viagem de bicicleta. Nós tínhamos algumas informações daquele mapa e tínhamos umas coisas na cabeça que a gente achava que ia funcionar, né? Tipo, onde a gente ia se hospedar, né? A gente achava que a gente ia se hospedar nos postos de gasolina, né? Ah, por que achava? Porque a gente tinha que ver como é que ia fazer, né? Qual posto, a gente aprendeu que não era chegar e armar a barraca, entendeu? A gente tinha que pedir uma informação, né, ao administrador do posto, ao diretor, ao, sei lá, o chefe do posto, né? Isso a gente aprendeu também, a gente não sabia, a gente achava que era só, né, chegar e armar, não. A gente pedir autorização e aonde a gente podia armar, né? Muitas vezes ele liberava, pode escolher o lugar, né? Ou então alguns já determinavam, né, ali aquele canto, então naquela posição a gente fazia. Então a gente foi aprendendo essas coisas, né? Como fomos aprendendo também, por exemplo, a gente viu o mapa, vamos daqui, aqui, ali, né? Ah, o caminho é esse. A gente foi indo e muitas vezes a gente descobriu que a informação que estava no mapa era uma ilusão, né? A gente escolheu, por exemplo, quando ia de carro para Maceió, a gente ia pela BR-116. A BR-101, que é litoral, estava sendo construída. Era nova. Então, assim, pegamos muita coisa boa? Pegamos, mas uma das coisas que a gente sentiu uma dificuldade lá na frente foi exatamente a falta de estrutura. A gente não tinha posto de gasolina. A gente tinha distâncias entre cidades que chegavam a 300 quilômetros, mas sem nada. Aí sem ponto de apoio, sem combustível. Tanto é que os caminhoneiros que quando passavam por ali, eles já tinham instrução que tinham, de repente, ou estar com o tanque cheio ou levar um galão por fora para poder completar o percurso. Isso a gente só descobriu no caminho, né? A gente achava que ia fazer os 100 km que a gente determinava por dia, né? E outras coisas mais. Então a gente foi aprendendo, a partir desse início do pedal, a gente aprendendo as coisas, como é que funcionavam, como é que tinham que funcionar, né? A foto também, ela mostra o primeiro acampamento, que foi em Campos. A gente já com a barraquinha armada, tudo pronto. A gente estava preparando ali para o banho, né? Tudo novo de novo, né? Porque era a primeira dormida, então a gente ficou em um lugar totalmente aberto. É claro que as pessoas do posto de combustível estavam sabendo que a gente estava ali, então teoricamente as pessoas estavam olhando, né? Isso também a gente sentiu isso, que as pessoas muitas das vezes cuidavam da gente, né? Exatamente por causa daquele pedido, assim, a gente pode acampar? Pode. Então aí eles sabiam que tinha uma pessoa ali que estava usando o ambiente como uma hospedagem. Isso aprendeu no caminho. Uma das coisas que a gente aprendeu, assim, por tentativa e erro, ingenuamente a gente às vezes ia puxar um papo com um motorista de caminhão, até para perguntar algumas coisas do caminho, né, para auxiliar a gente nas nossas decisões. Então muitas vezes a gente chegava pro motorista, assim, num papo sem maiores pretensões. Geralmente a gente tinha a infeliz ideia de perguntar qual era a carga deles, entendeu? Isso a gente nunca se pergunta a um motorista de caminhão, né? Só que a gente não sabia, ingênuo, né? A gente perguntava: o que vocês estão levando, né? A gente começou a perceber que quando a gente fazia a pergunta, a fisionomia mudava do motorista, sabe? Ficava. E mais interessante ainda eram as respostas, né? Porque todos respondiam que estavam levando a mesma carga, né? Todos respondiam que estavam levando papel higiênico. E a gente demorou a prestar atenção nisso, sabe? Uma pela mudança de comportamento do motorista e depois pela mesma resposta sempre, né? E depois de um certo tempo a gente não fazia mais essa pergunta. E entre os motoristas. Aprendizado do ambiente.
Aí ela é registrada já em Campos, a gente saindo no segundo dia, é registrado o primeiro furo de pneu. Foi até um dia, vamos dizer que mais um dia que depois a gente aprova, né? Porque esse furo, o remendo do pneu não era tão fácil como o de hoje. Esses remendos que você pega a cola, já tem o remendo pronto, né? Que você só coloca, né? Isso também era uma das novidades da época. Então a gente não tinha um acesso fácil a isso, pelo preço. Então na época o que se fazia era como? Era um pedaço da câmara velha que você colava na câmara furada. Esse era o remendo, né, que funcionava na época. E nesse caso a gente sofreu para consertar esse furo, porque um borracheiro do posto foi nos ajudar, só que ao mesmo tempo que era um remendo para câmara de caminhão, então muitas das vezes ele remendava o furo, e quando enchia a máquina que fazia a colagem, né, desse furo, ela acabava produzindo outro furo. Então a gente perdeu um tempo legal ali. E no café da manhã também do posto a gente foi massacrado por um cara lá, um cliente da lanchonete, que começou a falar um bocado de besteira. Assim, ele descobriu que a gente estava fazendo a viagem de bicicleta, até pela nossa roupa e a bicicleta estava perto. Os atendentes da lanchonete também sabiam, eles comentaram, e esse cara começou a falar que a gente não ia conseguir. Isso no segundo dia. E várias vezes ele falou que a gente ia morrer. Ia morrer. Aí ele contava histórias de pessoas que ele conheceu e histórias trágicas. Então, assim, psicologicamente foi um dia bastante intenso pra gente absorver isso, né? Aí também a outra forma tem o registro da divisa, né? A gente saindo do Rio de Janeiro, passando para o Espírito Santo. Foi bastante interessante porque o Sérgio nunca tinha saído do Rio, de nenhuma forma. A primeira vez que ele saiu do estado do Rio de Janeiro foi de bicicleta, né? Então foi um registro bastante interessante para a gente. Os nossos contatos, né, de casa. O Sérgio tinha um conhecido em Vila Velha, e ele conseguiu um clube lá que a gente pudesse ficar hospedado, né? E é o registro desse clube, a gente tem uma piscina, né? Como a gente ficou no clube dia de semana, o clube estava fechado, então só tinha gente. A gente ficou acho que um dia ali para descanso, né? E depois seguimos viagem. Mostra a gente em uma cidade pequena, né? E geralmente essas nossas chegadas eram muito marcantes, assim, reunia uma quantidade grande de pessoas e o assunto corria rapidinho, né? Se a gente fizesse uma parada ou para descanso, para água ou para fazer um lanche. Então, no instantezinho todo mundo ficava sabendo e havia uma aglomeração, né? Juntava as pessoas e começaram. Isso às vezes me incomodava um pouco, sabe? Que era muita gente. Já o Sérgio não dava bem com isso. Então, geralmente, essa parte de explicações ficava tudo com o Sérgio, né? É claro que tinha situações que a gente parava, que era tanta gente que tinha que dividir. Um bolo ficava comigo, um bolo ficava com o Sérgio. Falando, explicando, né? Eram muitas perguntas. Isso acontecia, claro, com frequência, por onde a gente passava. E aí um dos registros aí tem uma cidadezinha pequena que a gente está passando, né? Tem um senhor até de uma caminhonete branca, não é isso? Os amigos caminhoneiros, esse caminhão azul aí, né? Foi uma carona que a gente pegou, exatamente naquele trecho que eu falei, né? A gente descobriu na hora que existia um trecho de 300 quilômetros sem nada.
a gente pedalava 100 km por dia. Saía tipo 7 horas da manhã, terminava lá para as 5 da tarde, pedalando. E esse senhor do caminhão azul, por incrível que pareça, ele conhecia alguns amigos do Sérgio. Incrível isso, incrível. Né? Que morava, ele já tinha morado na ilha, né? Onde a gente morava na época. Então foi bastante interessante. E foi ele que nos concedeu passar por esse trecho, que a gente não ia conseguir. Que a pista, como eu falei, era nova, né? A BR-101. A gente passou por vários postos de gasolina sendo construídos, mas não tinha a estrutura pronta. E fomos descobrindo pouco a pouco, a cada dia, uma avalanche de informações que a gente tinha que se adaptar, né? Uma coisa que a gente se planejou, mas não tinha como. Certos planejamentos foram feitos durante a viagem. Essa imagem agora é um acampamento, que você vai ver que nós estamos armados em cima de um... A foto está um pouco escura, né? Mas ali é um monte de areia, de obra, que a gente armou a barraca em cima dela para ficar mais fofinho, né? Porque a gente não tinha colchão, colchonete, nada. A gente deitava, a gente tinha um lençol que praticamente só cobria a gente. Muitas vezes a gente usava ele para deitar em cima, né? Já que a época era quente, né? Nós não pegamos frios, pegamos sol todos os dias. Por isso que eu falei que a gente sofreu com sol devido a gente não ter a proteção solar. Então esse acampamento é em Alagoinhas. Em seguida você vê duas carretas brancas, né? Numa primeira imagem ela está vazia e na segunda imagem ela está cheia. É que esses dois caminhoneiros, a gente conheceu ele num posto e eles cismaram que tinham que levar a gente até Maceió. Botar a bike em cima. Então quando ele estava vazio, ele estava pegando carga, né? E depois ele saiu, procurava a gente na pista, sabe? Teve uma vez que a gente estava dormindo num posto, já dormindo lá à noite, já estava dentro da barraca. Daqui a pouco ele para aquela carreta imensa do lado da nossa barraca, levamos um susto danado. Era ele procurando a gente na estrada para levar a gente para Maceió. Né, ele até deu uma carona pra gente num período curto, mas a gente chegou para ele e falou, não, a gente quer chegar pedalando, pô. Foi difícil, né? É claro que eu não falei simples assim, né? Para não ser grosso, já que ele estava tentando ser bastante gentil. Mas a gente explicou para ele que a gente queria chegar pedalando. Então ele conduziu a gente num trecho, né? Deu a carona. Até teve um final do dia que a gente passou junto com eles, a gente dormiu. Foi uma dormida até legal, porque eram duas carretas. Eu dormi numa rede que foi pendurada entre as carretas, né? Lá de fora. E o Sérgio dormiu em uma das cabines. Acho que logo depois disso a gente pegou e voltou pro pedal. Foi essas duas carretas que aparecem na imagem. A próxima já é a chegada em Maceió, né? Se vê a praia lá ao fundo, né? Depois de bastante tempo, a gente chega ao litoral de novo. Esse é o litoral que eu falo próximo ao mar. É claro, chegamos pedalando, né? E as fotos seguintes você vê que todos os passeios feitos em Maceió, todos, praias, lugares, pessoas da família que foi visitar, foram todos feitos de bicicleta. Todos. A gente ia à praia todos os dias de bicicleta. A praia mais longa também a gente foi. Então a gente fez tudo de bicicleta. Até desmontar ela para embarcar no ônibus e voltar.
Essa foi uma viagem só de ida, né? Como eu falei, a gente estava estudando, então a gente fez na época de férias, tanto do Sérgio como do minha. Então a gente tinha um tempo, né? A gente sempre tem um tempo ali pra gente concluir, a gente tinha mais ou menos um mês para concluir. Essa viagem durou 16 dias seguidos, consecutivos, sem parar. Durou pouco tempo, exatamente por causa desses trechos que a gente não sabia que não dava para pedalar, que a gente pegou carona, então deu uma adiantada. E mesmo porque a gente era direto. Entendeu? Então a gente foi fazendo essas pequenas adaptações no caminho. E finalizando aí, você tem algumas imagens de volta para casa, né? Quando a gente chega em casa. A gente voltou de ônibus, ok? E aí a recepção em casa. Alguns amigos nossos, familiares, participando daquele momento bem interessante, né? Então foi basicamente isso. Quer dizer, basicamente não, teria muito mais coisa, né? Mas aí são detalhes que geralmente eu falo em palestras, assim, que eu entro mais a fundo nos assuntos. Mas houve uma situação assim, bem desconfortável minha na volta, né? Porque eu passei muito tempo sem entender, assim, que eu voltei, eu fiquei um pouco diferente, né? Um pouco não, bastante. E eu demorei a entender isso, né? Que é uma viagem transformadora. Transformadora em todo sentido, né? A gente aprendeu, viu tanta coisa que eu demorei a entender que eu mudei. E as pessoas que eu voltei para casa, elas continuavam sendo as mesmas pessoas. Mas eu não. Isso foi bem difícil de entender. Eu levei um tempo para isso ficar claro na minha cabeça. É isso aí, né? Um pouquinho da minha história, da primeira. Mais à frente devo fazer o vídeo da segunda. As imagens são poucas, são só essas imagens que eu tenho, ok? É devido àquele problema, né, de a gente ter a dificuldade de registrar por foto. Na época era uma coisa muito cara e difícil. Teve também tivemos algumas publicações em alguns jornais do país. Alguns circularam no Nordeste, no Rio também saiu algumas entrevistas nossas. Era um feito muito diferente. Na época, graças a Deus, eu tenho a condição de ainda conseguir fazer algumas viagens até hoje. Espero que tenha vida longa esse caminho. Beleza? Se gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe, converse. Espero que tenha agregado algum valor. Se não fez a sua inscrição, faça. Não esqueça de marcar o sininho para quando eu fizer alguma nova publicação, você ficar sabendo. Ok? Obrigado pela presença. Pedalar faz bem para todos. Até a próxima.